Oi, gente. O Nicolas Ferreira sofreu mais uma derrota. O Edson Fachin manteve a multa a ele por fala mentirosa contra Lula. É verdade que a multa ela é muito pequena, mas do ponto de vista simbólico é uma vitória importante. Agora, vamos falar a real, a multa tinha que ser muito maior. Porque se isso é para ter um fator educativo, ou para pelo menos contribuir para que essas pessoas façam isso menos, você tem que fazer doer mais no bolso. Eu vou dizer para vocês o valor da multa, mas é uma coisa assim que, enfim, é muito baixa a multa na minha opinião. Na minha opinião, esse tipo de punição é muito pequena perto do que o Nicolas Ferreira fez. Sendo que o Nicolas deve ser investigado aí sobre outras coisas, inclusive falas na pandemia, a questão do golpismo, enfim, vale a pena que existam investigações. Mas, olha só, o ministro manteve a decisão do TSE contra o deputado e afirmou que a democracia deve preservar a normalidade das eleições. O ministro Edson Fachin, do STF, negou um recurso apresentado pelo deputado Nicolas Ferreira contra a decisão do TSE, num processo que envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eis a íntegra da decisão. Não vou mostrar a decisão, vocês podem clicar se vocês quiserem. A corte condenou o congressista ao pagamento de uma multa no valor de R$30 mil por divulgar informações falsas contra o atual presidente. É pouco. É pouco. R$30 mil é o que Nicolas Ferreira pode estar ganhando com algumas postagens na monetização em suas redes sociais. É fichinha. Isso daqui não é punição que de fato ele vai sentir muito. Então, ele foi derrotado. Né? Ele foi derrotado. Isso, do ponto de vista simbólico, isso está repercutindo na imprensa. Ele foi multado. O que ele disse ficou provado que é falso, que é mentira, que ele é um mentiroso. Isso é importante. Mas o valor da multa é muito baixo, né? Enfim. Durante a campanha eleitoral de 2000, e ainda mais para uma pessoa reincidente em mentiras, né? Quando começa a fazer várias vezes, eu acredito que a punição tem que ser mais dura. Mas enfim, isso é só uma opinião. Durante a campanha eleitoral de 2022, o então vereador de Belo Horizonte divulgou um vídeo em seu perfil nas redes sociais dizendo que Lula desviou 242,2 bilhões da saúde pública. Lorota da Forte. Mentiroso. Enfim, não apresentou nenhuma prova. O deputado recorreu da decisão no ano passado, em março de 2023, o TSE decidiu por 6 votos a 1, enfim, quem foi esse 1, né? Negaram o recurso apresentado contra a decisão. Nicolas então apelou ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão, mas não conseguiu, né? Na decisão proferida em 26 de março, a Fachin afirma que é evidente a violação da lei eleitoral pelo congressista. Não há Estado de Direito em sociedade livre, numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos e limítrofes, a própria normalidade das eleições. E aí eu vou pegar a palavra que ele usou aqui. Remédio amargo. Não é amargo o suficiente, Fachin. Alguém pode argumentar, mas André, a legislação atual não permite, talvez, punições mais pesadas. Pode ser, mas se for esse caso, significa que essa legislação tem que ser revisada. A gente tem que rever isso. Porque esse pessoal que mente dessa forma, que mente como estratégia eleitoral, que mente como estratégia de engajamento, eles conseguem muito dinheiro nas redes sociais através da mentira. Todo esse dinheiro produzido por mentiras e monetização em canais de redes sociais deveria ser confiscado. Se você está mentindo e ficou comprovado em processo judicial que você mentiu, o que você ganha, o que você monetiza pelas mentiras, você deveria ser confiscado, no mínimo. Sendo que eu tenho uma posição ainda mais dura com relação às mentiras durante a pandemia. E aí eu vou desenvolver um pouco mais sobre isso. Vocês se lembram que Brasil Paralelo foi condenado, né, foi citado pela CPI da pandemia, não sei se foi condenado, mas foi citado pela CPI da pandemia por divulgar notícias falsas. Vários bolsonaristas, Zambelli, vários deles, né, divulgaram notícias falsas durante a pandemia.
incentivando as pessoas a não se vacinarem, incentivando as pessoas a não utilizarem máscara, incentivando as pessoas a participarem de eventos de aglomeração em que o vírus poderia se disseminar. E nós lembramos dos números trágicos da pandemia no Brasil. Esses números seriam menores se esse pessoal não tivesse feito isso. Seriam menores. Se o governo brasileiro, e aí eu estou falando da presidência, não tivesse engajado em notícias falsas sobre a pandemia, Bolsonaro comparou, disse que vacina podia dar AIDS, vacina com Covid. Uma coisa absurda. Né? Disse que ele próprio não ia se vacinar, incentivando as pessoas a não se vacinarem. Né? Dizendo que, ainda fazendo graça por histórico de atleta, dando uma de palhaço da corte. Ou seja, eu entendo que essas pessoas deveriam ser duramente punidas, deveriam ser indiciadas por crime sanitário pelas notícias falsas que divulgaram durante a pandemia. Porque as mentiras que essas pessoas proferiram naquele momento contribuíram para a perda de vidas de brasileiros e brasileiras. Né? Nós tivemos perda de vidas por causa disso. E isso não pode ser nunca minimizado. Não se pode normalizar essa mentirada. Não se pode normalizar a mentira tão agressiva, tão clara, tão evidente como estratégia de campanha. Acusações difamatórias, né? A difamação, a calúnia, como estratégia de campanha. Isso não pode ser normalizado. A democracia não irá resistir se isso for normalizado, porque se isso for normalizado, nós teremos não apenas aqueles golpistas do Planalto, os golpistas que estavam no governo, o Felipe Martins, o próprio Bolsonaro, o Braga Neto, não é? Todos esses que queriam arquitetar um golpe de Estado, né? E as evidências estão se acumulando que eles estavam, mas nós teremos muito mais golpistas do estilo do 8 de janeiro. O golpismo defendido por um setor da população. Porque se for alimentada a base desse tipo de mentira, esse tipo de alimentação via rede social vai produzir um setor da população que nunca vai aceitar os resultados eleitorais, se forem diferentes do que eles querem. Serão golpistas permanentes. E é por isso que os remédios têm que ser mais amargos contra esses que divulgam esse tipo de mentira. É para preservar a democracia e para lutar para que a democracia seja melhor do que ela é. Porque preservar não é suficiente. Nós temos que aprimorar, nós temos que melhorar, nós temos que avançar no processo de democratização. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe divulga os nossos cursos, se inscreve nos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.